Filho de uma dona de casa e de um sapateiro, Germán Cano cresceu num lar humilde em Lomas de Zamora. A cada passo entre Lomas, Lanús e Ezeiza, foi plantada a semente do seu destino no futebol. Aos 8 anos, em amistoso pelo clube infantil Barrio del Plata, contra a base do Lanús, o menino deixou os adversários em choque. 4 gols no placar e o prenúncio de um talento especial. Esse feito foi a porta de entrada para a base do Lanús. E por lá, Cano dividiu o vestiário com meninos da sua idade que se tornariam estrelas no futuro, mas ainda assim enfrentava dificuldades. Ainda com 15 anos, integrou a pré-temporada do time principal, um início promissor, mas a realidade seria mais dura. Ele caminhou até o profissional, mas demorou a ganhar chances de fato. A causa? O técnico viu nele mais atitude do que gols, e além disso, enfrentava David Sandy, um veterano que não parava de marcar gols em solo argentino. Ele jogava em outro patamar, se consagrando na casa e no mundo até os 43 anos, tornando-se o artilheiro do clube e, portanto, um obstáculo direto ao jovem Cano. Passar do banco de reservas ao campo não foi nada fácil. O talento não era reconhecido imediatamente. Contudo, foi integrado definitivamente ao time em 2007, quando já tinha 19 anos, um certo atraso para alguns padrões. Ele nem mesmo fazia parte da numeração fixa, era chamado para as concentrações, mas raramente entrava em campo, sequer no banco de reservas. A grande virada mesmo veio na apertura de 2007. O Lanús conquistou o campeonato argentino pela primeira vez. Cano participou dos festejos, ganhou medalha e prêmio de participação, embora jamais tenha entrado em campo, e o dinheiro do bônus inclusive serviu como um primeiro motor para o seu sonho mais simples, que era comprar o carro próprio. A sua estreia oficial veio finalmente no dia 13 de fevereiro de 2008, aos 20 anos, nos minutos finais de um jogo da Libertadores contra o Danúbio. 4 dias depois, no Clausura, entrou como titular num duelo contra o Huracán. Foi ali a sua prova de fogo, 90 minutos dentro de campo e a sua primeira grande chance de mostrar serviço. Porém, fazer gols nunca foi uma tarefa simples, e os números mostram isso. Em 24 partidas com a camisa do Lanús, Cano marcou apenas 2 vezes. E curiosamente, nos 2 jogos que perderam, 3-1 para o São Lourenço e 3-2 diante do Vélez. Aquele jogador ainda estava afogando em falta de oportunidades e precisão para decidir. E em 2008, sabia que o próximo passo exigiria uma mudança de rota, talvez para longe de casa. Foi então que ele parou no Deportivo Pereira, na Colômbia, com uma situação única. Enquanto lutava contra o rebaixamento, ele se firmava como goleador da liga. Um contraste gritante, gols solos no meio de adversidades coletivas. Essas oscilações, no entanto, não apagaram o seu valor na América do Sul. Os gols renderam reputação na Colômbia e em junho de 2012 chegou o convite do Independiente Medellín, a primeira chance real de reconquistar uma carreira que parecia estar se perdendo. Quando o argentino desembarcou em Medellín em 2012, ele já era um atacante rodado, com passagens que alternavam promessas e decepções. Mas ali, na Colômbia, ele encontrou algo que faltava até então: continuidade. E foi exatamente essa sequência de jogos, confiança da torcida e liberdade, que transformaram o argentino em uma verdadeira máquina de gols. Logo na sua primeira temporada, Cano não apenas se adaptou, ele dominou. Com faro de gol afiado e muito oportunismo na grande área, ele terminou como artilheiro do torneio Finalización 2012. Pela primeira vez, o argentino experimentava o protagonismo dentro de uma equipe profissional. Já não era mais o garoto da base que precisava esperar uma chance. Agora, caminhava para ser a referência. E essa relação entre Cano e Medellín era quase simbiótica. A torcida o abraçou como ídolo e ele respondeu com atuações constantes e decisivas. Em 2014, repetiu a dose, novamente artilheiro do campeonato colombiano. Não era coincidência, Cano havia se tornado de fato um nome respeitado no futebol sul-americano. E a boa fase o levou ao futebol do México, contratado pelo Pachuca em 2015. Finalmente ele começaria a colher os frutos financeiros do que vinha construindo em campo. Era enfim o passo esperado rumo a um mercado mais competitivo e valorizado. O início no clube foi animador, encaixe técnico, gols e até semifinal de campeonato.
mas aos 20 minutos de uma das partidas mais importantes, contra o Querétaro, Cano caiu no gramado, ruptura dos ligamentos do joelho, 7 meses fora. A lesão foi dura, tanto fisicamente quanto no quesito emocional. O clube, cujo dono também era proprietário do Leão, decidiu emprestá-lo à equipe parceira para ganhar ritmo de jogo. E mesmo assim, Cano voltou a mostrar o seu faro de gol. A sua persistência impressionava. Era como se a cada dificuldade o atacante encontrasse mais energia para voltar. Recuperado, ele voltou ao Pachuca e participou da campanha que levou o clube ao 3º lugar no Mundial de Clubes da FIFA em 2017. Naquele momento, o atacante acreditava ter atingido o ápice da carreira. Estava em forma, jogando bem e muito mais. Porém, o destino guardava mais. No fim daquele ano, Cano recebeu o chamado que mudaria tudo: um retorno ao Independiente Medellín. Era mais do que uma transferência, era a chance de reviver o protagonismo, agora com mais maturidade, experiência internacional e um faro de gol ainda mais afiado. E ele não decepcionou, claro. Em sua segunda passagem, Germán foi além do que qualquer torcedor esperava. Ele se tornou o maior artilheiro da história do clube colombiano. Em 2019, por exemplo, marcou 42 gols em uma única temporada, sendo o segundo argentino com mais gols no ano, atrás apenas de Lionel Messi e à frente de nomes como Sérgio Agüero. Um feito impressionante que colocou Germán de vez no radar internacional. E inclusive, a seleção colombiana em determinado momento até cogitou oficializar o processo de naturalização do jogador. Mas a burocracia impediu esse sonho. A lei local exigia 6 meses ininterruptos de residência no país, tempo que Cano já não tinha, visto que a sua carreira apontava para o Brasil, mais precisamente para o Vasco da Gama. Entre as duas passagens pelo Medellín, o argentino somou 6 artilharias na Liga Colombiana, gols de todos os tipos e uma conexão emocional rara com o clube e a torcida. Em Medellín, Cano deixou de ser um jogador promissor para se tornar uma referência continental, um goleador frio, decisivo, técnico e implacável dentro da área. Portanto, a ida ao Vasco não foi apenas uma nova chance, foi também o início de uma transição, já que o argentino deixava de ser apenas ídolo regional para trilhar o caminho de uma lenda fora do país. E se a Colômbia ficou com o desejo de tê-lo como cidadão, o Brasil viria a adotá-lo como seu próprio artilheiro. A contratação num primeiro momento parecia arriscada, e não só por conta da situação econômica. Afinal, Cano não era um nome de peso no cenário brasileiro. Para muitos, um desconhecido do futebol sul-americano. E para outros, mais uma tentativa desesperada de acerto. Porém, apesar disso tudo, bastaram 2 partidas para Germán mostrar por que estava ali. Na segunda vez em que vestiu a camisa cruz-maltina, marcou seu primeiro gol, e de forma quase que cinematográfica. Aos 49 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória sobre o Boa Vista por 1-0. O argentino já deixava claro o seu cartão de visitas: oportunismo, sangue frio e uma ótima presença diária. E esse padrão se repetiria nos jogos seguintes. Veio a Copa Sul-Americana e contra o Oriente Petroleiro, um golaço de letra. Cano começava a marcar território como um atacante frio, técnico e decisivo, especialmente quando o Vasco mais precisava. Depois, gols contra a Portuguesa, contra o Altos na Copa do Brasil, contra o ABC. Germán se transformava rapidamente na principal arma ofensiva de um time com recursos limitados, mas que encontrava no argentino uma rara garantia de resultado. E então veio a pandemia de Covid-19. O futebol foi interrompido, e quando voltou, Cano voltou ainda mais afiado. No Campeonato Carioca, um hat-trick contra o Macaé. Depois, mais um gol contra o Madureira. E o Brasileirão só reforçou a tese. Contra o São Paulo, 2 gols na vitória por 2-1. Contra o Ceará, gol. Contra o Atlético Paranaense, gol da vitória. Em 2020, Cano encerrou a temporada com 24 gols em 51 jogos. Um número expressivo, especialmente para um time que viveu de altos e baixos. A sua média de 0,47 gols por partida superava inclusive a de nomes mais badalados do campeonato. Ele era o artilheiro que o Vasco tanto precisava e que não custou milhões. Ele entregava resultado. Porém, se 2020 foi o auge, 2021 foi a frustração. Com o Vasco rebaixado à Série B,
Esperava-se que Cano liderasse a campanha de retorno. Afinal, o nível técnico da segunda divisão seria em tese mais acessível. Mas a realidade foi completamente diferente. Cano marcou apenas 11 gols no Brasileirão daquele ano, e o número total de gols na temporada caiu para 19. E o mais preocupante, ele passou a figurar nas listas dos jogadores que mais desperdiçaram chances claras. O desempenho em campo era óbvio, reflexo de uma equipe desorganizada, um clube desestruturado e um artilheiro isolado que muitas vezes tinha que fazer o impossível para finalizar uma jogada. Ainda assim, mesmo longe do brilho do ano anterior, ele sustentava números superiores à maioria dos companheiros. Até que em dezembro de 2021, no dia 6, foi oficializada a sua saída. Cano havia atuado em 101 jogos com a camisa vascaína, marcando 43 gols e distribuindo 4 assistências. Nesse período, ele se tornou o maior goleador estrangeiro do Vasco no século XXI e o segundo maior da história do clube entre todos os estrangeiros. Mais do que isso, ele virou um jogador amado pela torcida, um argentino que chegou como incógnita, enfrentou salários atrasados, confusão política, 2 temporadas de caos e mesmo assim entregou. A torcida vascaína o acolheu como um dos seus. Afinal, Cano jogou com entrega, com garra e com respeito à camisa. E naquele momento no Vasco, isso contava tanto quanto os gols. Aliás, todos esses dados que você viu aqui, eu tirei direto do SofaScore, o maior aplicativo de estatísticas em tempo real do mundo, que agora é parceiro do Analisando o Jogo. No aplicativo você encontra de tudo: escalações, mapas de calor, nota dos jogadores, históricos de confrontos e muito mais. Tudo na palma da sua mão e com uma velocidade absurda. E o melhor, totalmente de graça. O QR Code está aqui na tela e na descrição e no primeiro comentário fixado você encontra o link de download. Baixando por ele, além de ter o melhor aplicativo para entender o jogo além do óbvio e em tempo real, você ainda dá uma força para Analisando o Jogo. Não perde tempo porque vale muito a pena, valeu demais, SofaScore. Porém, no dia 27 de dezembro de 2021, Cano então assinou com o Fluminense. Àquela altura, o argentino já era conhecido no Brasil por sua passagem artilheira pelo Vasco, mas ainda parecia improvável que ele iria se tornar um dos maiores ídolos da história do tricolor. Logo em 2022, Cano começou a conquistar o torcedor. No clássico contra o Vasco, seu ex-clube, balançou as redes pela primeira vez com a nova camisa. Depois, foi decisivo na semifinal do Campeonato Carioca contra o Botafogo, com um gol nos acréscimos, e brilhou na final diante do Flamengo, marcando 3 vezes nos 2 jogos e levando o Fluminense ao título estadual. Naquele momento, Germancano já era visto como um matador de clássicos e um atacante de decisão. A sua primeira temporada foi espetacular. Hat-trick histórico sobre o Oriente Petroleiro na Copa Sul-Americana, artilharia do Brasileirão com 26 gols, um recorde em edições com 20 clubes, artilharia da Copa do Brasil e um total impressionante de 44 gols no ano. Germancano não só quebrou o recorde de gols em uma temporada no futebol brasileiro desde 2012, como se tornou o maior artilheiro do mundo em 2022 entre jogadores atuando no Brasil, ficando atrás apenas de Haaland e Mbappé no cenário global. A idolatria nesse ponto já era irreversível. E foi então que chegou 2023, quando o argentino mostrou que a sua fase não era apenas passageira. Ele começou o ano com um novo hat-trick, gols de placa como aquele do meio-campo contra o Vasco e mais um título carioca sobre o Flamengo, novamente como protagonista. Os seus números dispararam, 51 gols em menos de 80 partidas com a camisa tricolor, ultrapassando lendas como Romário e Cícero em gols pelo clube no século. Mas o que elevou o Cano ao status de lenda foi de fato a Libertadores da América. Foram gols decisivos desde a fase de grupos até a final. 2 contra o Sporting Cristal, 3 no River Plate, 2 na semifinal contra o Internacional e na grande final, o primeiro gol do jogo contra o Boca Juniors no Maracanã lotado. O Fluminense venceu por 2-1 e Cano terminou a competição como artilheiro, campeão e maior goleador do clube na história da Libertadores, com 16 gols em apenas 2 edições. Ao fim do ano, ele entrou em um seleto grupo. Ao marcar 40 gols novamente, se juntou a Pelé, Zico, Romário e Roberto Dinamite como os únicos com 2 temporadas consecutivas com essa marca no futebol brasileiro. Ele foi coroado com o prêmio de Rei da América
eleito pelo jornal El País como o melhor jogador do continente em 2023. Em 2024, porém, veio o momento mais difícil da carreira. Ele sofreu 3 lesões ao longo da temporada, incluindo uma entorse no joelho e 2 problemas no pé direito. Ele perdeu ritmo, acumulou jejum de gols e teve dificuldade de adaptação ao estilo do técnico Mano Menezes. Portanto, encerrou aquele ano com apenas 7 gols em 42 partidas, o pior desempenho desde que chegou ao Brasil. Mesmo assim, o argentino não se entregou. Durante as férias, iniciou uma preparação física intensa, compartilhada inclusive nas redes sociais, e a resposta foi muito rápida. Em 2025, Germancano voltou a marcar com regularidade. Logo na estreia do Carioca, foram 2 gols. Marcou contra o Botafogo, Vasco e Águia de Marabá, alcançando em fevereiro a mesma marca de gols de toda a temporada anterior, com 33 jogos a menos. Inclusive, o mês de março reservou um marco histórico. Cano chegou aos 100 gols com a camisa do Fluminense, tornando-se o primeiro desde Fred a alcançar tal feito. Na sequência, quebrou mais recordes. Maior artilheiro do clube em competições internacionais, superando Fred, e maior goleador da história tricolor na Copa Sul-Americana. Agora, em julho de 2025, Germancano está com o Fluminense na disputa da Copa do Mundo de Clubes e, como de costume, é protagonista. Ele marcou um dos gols na vitória sobre a Inter de Milão por 2-0 nas oitavas de final e participou da classificação sobre o Al Hilal por 2-1 nas quartas. No momento em que esse vídeo é gravado, o tricolor está na semifinal contra o Chelsea e Cano sonha em levar o Fluminense a um título mundial inédito e a consagração definitiva de uma história que já é lendária. O que você acha? Germancano é de fato um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro nessa década ou não chega nem perto desse status? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião, junto com o seu like e com a sua inscrição aqui no canal. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima!